O mercado financeiro sentiu os impactos do reajuste dos combustíveis anunciado pela Petrobras na última semana. E com isso, a Bolsa Brasileira fechou no menor patamar em quase 2 anos. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou o último pregão em queda de 2,9% aos 99.824 pontos. Essa é a primeira vez que o índice fecha abaixo dos 100 mil pontos desde novembro de 2020. No balanço da semana, o Ibovespa registrou perdas de 5,36%, a terceira queda semanal seguida. O dólar comercial teve valorização de 2,35%, cotado a R$ 5,14. Na semana, a moeda norte-americana registrou ganhos de 3,12%, o terceiro avanço semanal consecutivo. O tombo da Bolsa Brasileira se deve ao aumento dos preços dos combustíveis anunciado pela Petrobras na última sexta-feira. As críticas por parte do governo contra a empresa também entraram no radar do mercado. Diante desse cenário, as ações da estatal na B3 tiveram um recuo expressivo, com 7,25% para as ações ordinárias e de 6,09% nas preferenciais. Ao todo, a Petrobras fechou o pregão com uma perda de 27 bilhões e 300 milhões de reais. Já o comportamento do dólar na última semana foi reflexo da decisão do Banco Central dos Estados Unidos em subir os juros do país em um ritmo mais acelerado, em 0,75 ponto percentual, para uma faixa de 1,5% a 1,75%, o maior aumento desde 1994. Com isso, a moeda americana se torna mais atraente aos olhos dos investidores, mas também eleva os temores de uma recessão na maior economia do mundo. E sobre este cenário, nós vamos conversar agora com o economista do Terraço Econômico, Caio Augusto Rodrigues. Boa tarde, Caio. Seja muito bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, pessoal. Todos que estão aí nos assistindo. Vamos comentar aí essa recente bagunça que a gente tem encontrado e o que é que dá para a gente identificar dentro dessa chuva de ruídos. Isso, a gente viu, né, a Bolsa Brasileira cair ao menor patamar em quase 2 anos, né, norteado pelo reajuste no preço dos combustíveis. A gente começou falando disso. E hoje tivemos a saída de mais um presidente da Petrobras. Qual que é a percepção do mercado em relação a isso, a toda essa movimentação? Olha, realmente a Petrobras parece que ela passa por um ciclo bastante conhecido, que é mais ou menos o seguinte: há uma certa calmaria, algumas decisões boas são tomadas e valor é construído. E de repente acontece um certo ruído em que os mandatários da ocasião acreditam que a empresa está fora do que deveria estar, essa gritaria acaba moendo o valor. Então é uma situação muito complicada, porque é uma empresa que representa aí, entre as suas ações ordinárias e preferenciais, 11,25% do nosso índice Bovespa. Então todas as vezes que a gente tem qualquer ruído com a Petrobras, a gente tem, né, até estava comentando com a Beatriz aqui pouco antes da gente entrar, um espirro da Petrobras é uma gripe no Ibovespa. Então, por isso que a gente tem visto esse tipo de reação. Esse acompanhar dos preços internacionais, na verdade, faz parte da missão da empresa. É uma empresa de petróleo e seus derivados, então os preços dessas commodities são internacionais. Você precisa acompanhar esses preços, senão você fica deslocado e essa diferença acaba custando para a empresa. Então, quer dizer, por um lado, esse aumento ruma para o que deveria acontecer de fato, que é não ter essa diferença, mas por outro lado, como isso suscita desconfianças, né, como está sendo aí até aventado a possibilidade de uma CPI, como isso suscita desconfianças e várias críticas em cima da empresa, perdeu valor na sexta-feira, muito provavelmente por agora também deve perder valor. E assim, esse tipo de valor não deve ser observado só em um pregão e outro, tá, pessoal? É uma perda de valor estrutural, vamos dizer assim, ao longo de semanas, ao longo de meses, até que ruídos sejam traduzidos em mensagens. E isso que é o mais complicado de acontecer por aqui. E ruídos que viram muitos barulhos por aí, né? Qual que é o peso que você traduz aqui para a gente desse aumento dos combustíveis na inflação? Na prática, esse peso desse reajuste mais recente está sendo estimado em 0,18% no IPCA para os próximos meses, o que, no final das contas, não muda de fato aí, né, as previsões para a inflação total agregado de 2022, que deve circular aí em torno de 8%, o que já é bastante acima do que a gente tem como meta. Mas o problema maior é que essa defasagem de preço ela continua e, de fato, não dá
A não ser que a gente tenha aí mais, né, o presidente da Petrobras renunciou hoje, já tinha sido aí formalmente demitido anteriormente, mas renunciou oficialmente hoje, a não ser que a gente tenha uma mudança na precificação, né, no esquema de preços da Petrobras, a gente pode esperar que novos reajustes aconteçam, porque, né, o que faz os preços dos combustíveis, que é aquele misto entre dólar e petróleo, continua nas alturas e a gente continua com os combustíveis defasados. Então, o impacto agora é de menos de 0,2% no IPCA para os próximos meses, o que é bastante reduzido, não muda o cenário como um todo, mas dá para a gente esperar mais reajustes daqui em diante. E em meio a todo esse cenário de instabilidade, de reajustes, tem também o risco de desabastecimento de diesel, que é motivo de preocupação especialmente no setor do agronegócio. Com isso, alguns representantes do setor de biodiesel, eles defendem o aumento da mistura do biodiesel no diesel. A gente já falou disso também. Isso também impactaria na inflação, você não acha? Sim, e essa de fato é uma ideia muito ruim, porque o que acontece? A situação que a gente se encontra atualmente, ela é o seguinte: do pós-crise de 2008 para cá, todas as vezes em que os mercados passaram por qualquer dificuldade, os bancos centrais acabaram injetando dinheiro na economia. Isso todas as ocasiões que a gente passou por qualquer flutuação. E essa injeção de dinheiro foi muito grande, especificamente no período da pandemia, né? Só nos Estados Unidos, por exemplo, foi uma injeção de mais de 6 trilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, na crise de 2008 foram 2. Então, quer dizer, o triplo de injeção de dinheiro foi feito agora. E dentro da economia, a gente tem os dois lados. A gente tem o lado da oferta e tem o lado da demanda. A oferta, você que é produtor que está nos acompanhando agora, você sabe que você não muda a oferta de soja, você não muda a oferta de milho, a oferta de arroz e de feijão da noite para o dia. Você muda ela quando ao longo de safras. Então, quer dizer, se você quiser mudar a oferta de alguma commodity agora, você vai ter que passar por pelo menos alguns trimestres plantando, acompanhando, dando tudo certo e colhendo depois. Para a produção petrolífera é mais ou menos a mesma coisa. Não existe você virar e falar, então a gente tem os poços de petróleo aqui, então a gente vai lá e começa a refinar, então semana que vem a gente já tem uma oferta maior e o preço cai. Não é assim que funciona. Então, o que aconteceu? Qual que é a situação que a gente vive hoje? A gente vive uma certa ressaca de liquidez financeira. Foi colocada muito dinheiro na praça. A partir do momento em que a demanda se move muito mais rapidamente do que a oferta, a gente tem uma pressão de preços. E isso acontece no mundo inteiro. Se você, do nada, decidir, então a gente vai aumentar a mistura do biodiesel, você vai estar tirando um produto que tem raiz alimentícia, né, que é usada para alimentação, e colocando para combustível, sendo que essa verdadeira equalização entre oferta e demanda, ela acontece com o desenvolvimento maior e com o avanço da oferta, o que não é uma coisa de curto prazo. Então, assim, uma coisa que a gente tem que parar de confundir é a resolução de problemas de curto prazo com medidas de longo prazo e também o contrário, porque no final das contas, se a gente faz uma coisa como essa, a gente pode ter um resultado pior do que o que a gente está agora, tanto em termos de inflação, quanto em termos aí de carestia, né, de ausência dos produtos nas prateleiras. Certo, tem mudança que demora muito tempo, não é verdade, Caio? Obrigada aqui pela sua participação com os nossos telespectadores e uma boa semana para você. Igualmente. Precisando do terraço, estamos aí. A gente agradece.